Meu nome é Abdurrahman, eu sou paquistanês. Eu sou da Paquistão, cidade da Paquistão chamada Faisalabad. Eu estou aqui no Brasil desde 2017, quase 4 anos foram que eu estou aqui. E eu vou falar pouco sobre meu país, que como que é lá no Paquistão. Paquistão é um país que é situado lá na Ásia, no sul da Ásia, vizinho da China, da Índia, e outro lado a gente tem vizinhança com o Afeganistão e Irã, e mar árabe. O Paquistão é um país que tem população igual ao Brasil, quase mesma população, mas tamanho, se a gente vê a área do Paquistão, é muito pequeno se comparar com o Brasil. O Brasil é 8 vezes maior, ou não, 11 vezes maior do que o Paquistão. Então, sobre Paquistão, se vocês perguntam sobre Paquistão, como que é Paquistão, como que é a vida lá, se eu falo sobre Paquistão, Paquistão é um país com culturas diferentes, culturas diversas, com diversidade das línguas, mesmo sendo a mesma raça ou mesma cultura, a gente tem subculturas dentro da nossa cultura. Por exemplo, quase 98% são muçulmanos. Essa é uma força muito forte que se une de paquistaneses. Mas mesmo sendo 98% da população com a mesma religião, a gente tem culturas que a gente tem um jeito diferente de viver. Por exemplo, nordeste do Paquistão é tudo serras muito altas. Até que a segunda grande serra do mundo, montanha do mundo, é lá no Paquistão, aqui chamada em inglês K2, aqui no português a gente pode falar K2. No Paquistão, situada lá, Himalayas, dentro das Himalayas. Então, lá, pessoas, porque vivem no muito frio e têm outro tipo de vida, eles têm muito contato com a natureza. Lá, pessoas falam língua o Baltistani, Kohistani, língua hindu, outra língua tem diversas línguas, e às vezes tem tribos que moram lá, e cada tribo tem sua língua. Se a gente desce um pouco do Paquistão, a gente vê a região vizinha, a fronteira com o Afeganistão, lá pessoas falam pashto. Talvez pode falar Pashto. Essa é a língua que é muito aliada com o Afeganistão. Pessoas do Afeganistão falam a mesma língua que essa região do Paquistão fala. E outro lado tem Punjab. Punjab era uma parte da Índia antes de divisão em 1947, quando foi divisão acabou a colonização do Paquistão. Inglaterra saiu de lá, ele dividiu essa subcontinente em duas partes. Um ficou Paquistão, outro ficou Índia. Então, quando foi essa divisão, eles dividiram nos países, nos estados, em duas partes. Um Punjab ficou com o Paquistão, outra parte do Punjab ficou na Índia. Então, a gente fala, como eu também sou do Punjab, eu falo língua Punjabi, e metade do Punjab que ficou lá no lado da Índia, eles entendem nossa língua, a gente fala a mesma língua, mas mesmo sendo nos dois países. Dentro de Punjab tem outros sotaques do Punjab. Tem Saraiki, tem outro sotaque que é mais sul do Punjab, pessoas falam, mas a gente se entende, não é muito diferente, mas é bastante diferente. Existe diferença bastante. Se a gente vai um pouco para mais descendo, no lugar mais deserto, e mais a área chamada Sindh. Sindh, lá as pessoas falam língua Sindhi, que é a língua totalmente diferente do Punjab e de outra parte do Paquistão. E
lá vizinha da Sindh, a gente tem uma área, Balochistan, muito grande, é volume é quase 45% do Paquistão, mais do que isso. E lá pessoas falam sua língua própria, essa é chamada língua Balochi. Eles também têm sotaques diferentes, Balochi Brahvi, lá pessoas falam Farsi. O Farsi é uma língua da Irã, mas pessoas lá no Balochistan também, pessoas entendem e falam Farsi. Com essa diversidade das línguas, a gente tem uma língua nacional, é chamada Urdu. Quase todo o Paquistão, pessoas de todo canto do Paquistão sabem e têm capacidade de falar Urdu. Essa língua se junta muito, a gente junta nós, né? O mesmo sendo língua Urdu, língua nacional, a gente tem muita influência da língua inglesa. Porque foi 300 anos, quase 300 anos, essa língua inglesa foi língua oficial no subcontinente e por isso tem muita influência de inglês nas nossas faculdades, nossas assembleias, legislação e língua administrativa. E inglês também é língua de parte de administração, parte de legislação e terceira parte de justiça também. Justiça. O Departamento de Justiça, todas as coisas, eles escrevem em inglês, eles processam tudo em inglês. Até que nem todo mundo sabe falar inglês nos processos de jurisdição, mas é obrigatório. O governo paquistanês tentou e está tentando ainda para liberar com o inglês e botar Urdu dentro da língua oficial, como língua oficial, mas ainda está muito distante essa meta. Assim, como a gente tem muitas línguas, diversas línguas em diferentes partes do Paquistão, a mesma coisa é cultura. Cada parte tem cultura diferente, mesmo sendo que é uma força muito grande, que tem influência muito grande, é a religião, roupa, jeito de comer, jeito de se comportar com outros, com pouca diferença, é quase mesmo. Mas existe essa diversidade também de culturas diferentes. Eu sou da cidade de Faisalabad, é a cidade bem o centro do estado Punjab. Minha cidade é popular por causa de muitas indústrias, indústria textis e exportação de textiles. A gente exporta muito o Paquistão, grande parte da exportação do Paquistão é textis. E minha cidade participa muito dentro dessa exportação. E tem muitas grandes empresas lá que eles fabricam tecidos muito bonitos, lençóis, toalhas, e outros tipos de outro tipo de tecido e exporta para a Europa, Estados Unidos e países diferentes. Em 2017 eu cheguei aqui no Brasil e quase 4 anos já foram que eu estou aqui e para mim foi um pouco chocante ver uma cultura diferente. A cultura daqui é diferente da cultura do Paquistão, porque eu já vivi na Rússia quase 2 anos, estudei lá e vivi lá, então eu estava com noção mais ou menos que como seria viver e como seria conexão com outra cultura. Cultura brasileira é totalmente diferente do Paquistão, de jeito de comer, jeito de viver, jeito de vestir e até que língua. Porque Urdu não tem nada a ver com uma língua portuguesa, né? Que é a língua baseada nas línguas latinas, da Latin, né? Então, foi difícil assim, mas foi fácil. Por que foi difícil? Foi difícil assim, que
tinha que aprender totalmente tudo do zero. Jeito de como que tem que comportar com pessoas, comida, como que se acostumar com comida e como que se acostumar com jeito de viver. Tudo foi assim, foi que eu tinha que aprender. Não era que assim, eu cheguei aqui e tudo ok, estava pronto e eu se adaptei. Não, foi isso não. O povo brasileiro que me surpreendeu, né? Porque pessoas eram tão amigáveis e eu não via na minha vida. Eu pensei, porque eu tinha a experiência da Rússia e lá as pessoas vivem outro jeito, não tem tão assim amigável com estrangeiros. E aqui eu vi pessoas muito acolhedoras, muito amigáveis, muito comunicativas e todo mundo. Eu nunca vi nenhum tipo de discriminação por causa de minha religião ou por causa de minha cor diferente, ou jeito de viver diferente, ou por causa de sendo um estrangeiro. Isso era um choque também, chocante. Mas o jeito de vestir foi mais chocante para mim aqui nas praias, porque eu morei só um mês lá. Na verdade, passei lá em São Paulo e 4 anos quase tudo eu fiquei aqui em Fortaleza. E aqui é outro clima de turista, turísticas, pessoas nas praias com roupa totalmente diferente do Paquistão. Foi chocante também isso. A parte de comida eu tinha que me adaptar muito, porque a gente costuma comer muito masalas, assim, temperos lá no Paquistão, e aqui pessoas quase não comem tempero. Aqui no Nordeste, pessoas têm costume de comer temperos um pouco, mas não igual ao Paquistão. É muito grande diferença. Foi isso que mas eu gostei, fiquei acostumado com tempero, com sabor brasileiro mesmo. E outra coisa, aqui pessoas comem muito feijão e arroz. A gente não come tanto feijão e não tanto arroz. Mesmo sendo terceiro ou quarto maior produtor de arroz, Paquistão não usa muito arroz. E aqui pessoas comem de tarde arroz, de noite arroz. E a gente não come. Lá no Paquistão eu não tinha muito o costume de comer arroz, mas agora eu acostumei e como bastante feijão cada dia. E foi aqui, novidade para mim foi aqui que pessoas tomam muito suco fresco, né? Aqui no Fortaleza e aqui no Nordeste tem muitas frutas frescas e pessoas têm costume de comer fruta até com comida, com arroz e feijão. Mas pessoas aqui tomam muito sucos e gostam disso muito, suco de maracujá, suco de cajá, suco de goiaba. Isso foi parte muito gostosa, se a gente fala sobre comida. Comida brasileira que eu mais gosto, eu que gosto de especialmente falar, eu quero comer cuscuz, eu gosto muito. É boa, aqui chama lanche, né? É um bom lanche comer cuscuz. Temporada, às vezes eu como só com manteiga e café. Café também é outra coisa que só tem aqui no Brasil. Tanto café, no Paquistão não tem tanto café. Pessoas lá na Rússia têm costume de tomar café e na Europa também, claro. Mas café do Brasil não tem igual ao café do Brasil. Eu não vi, pelo menos, no Paquistão e não vi na Rússia. Então, eu gosto mais tapioca. Eu como tapioca com carne de sol, tapioca com ovos, Tapioca também tem diversos tipos de tapioca aqui, jeito de fazer. Como pessoas gostam, eu também gosto, tapioca com coco recheada e com leite de coco. Também é uma coisa gostosa. E eu gosto de comer doces brasileiros, cocada, eu gosto muito. Eu como muito açaí, eu tiro tempo especial e não como pouco não. 1 quilo, eu e minha esposa. 1 quilo a gente, dois pessoas comem com botar muitos
com frutas, com muitas coisas que aqui a gente coloca dentro e eu como muito. Comi bastante açaí. Como lá no Paquistão, como qualquer criança, desde o dia primeiro, ele tem costume de aprender mais do que uma língua. Por exemplo, eu nasci num caso de Punjabis, tinha que falar Punjabi em casa, nas escolas tinha que falar Urdu, então aprendi Urdu. E no colégio e nas faculdades tinha que aprender inglês. E quando eu fui lá na Rússia, eu aprendi lá língua russa, língua russa. Mas lá no Paquistão, porque tudo criança é obrigatório aprender língua da religião, da língua do Alcorão, que é nosso livro sagrado, né? Então, eu sei ler e quase eu entendo metade, 50% da árabe também. O aprendizagem de português foi muito bacana para mim, muito interessante. Por quê? Interessante, porque eu vivia dentro do povo que falava língua português. Eu tinha que falar português. Eu não sabia nenhuma palavra quando cheguei aqui. Então, eu aprendi dia a dia, mas uma coisa que foi radical, que mudou o cenário totalmente, foi o UFC, Universidade Federal da Ceará. Eles têm um programa lá na faculdade, tem um programa chamado Língua Portuguesa para Estrangeiros. E isso é totalmente gratuito e qualquer estrangeiro pode se inscrever lá e se cadastrar e pode aprender. E quase 3 anos eles têm um sistema que você é de 6 semestres e 3 anos, leva 3 anos. E essa faculdade ajudou bastante para mim aprender a gramática e tudo aspectos da cultura brasileira. E minha esposa, eu casei com brasileira também, ela me ajudou muito para melhorar minha portuguesa. E outra coisa, o povo brasileiro ajuda muito para ensinar. Eles têm uma tendência de ensinar língua, tendência de elasticidade, de dar você tempo para se expressar, e eles têm um certo tipo de habilidade para dar coragem de falar a língua dele. Isso ajuda muito, porque lá na Rússia, quando a gente falava com o povo russos, a gente tinha um certo tipo de resistência ou medo de falar, talvez eu vou falar errado e eles não vão gostar. E realmente eles não gostam quando a gente fala errado. Mas aqui não, aqui no Brasil o povo dá você coragem de falar. Não, fala, eu estou entendendo. Até que depois 2 meses, 3 meses, quando eu falava, claro que eu falava errado, português, com errado, gramática errada. Todo mundo falava, vale, você fala muito bom português. E isso foi muito, deu muito coragem me aprender mais. Então, faculdade, povo brasileiro e minha esposa ajudou bastante. Foi uma coisa muito boa na minha vida que eu aprendi mais uma língua e hoje eu senti muito confortável falar português. E já penso em português e falo em português. E foi muito, muito ótimo essa experiência. Eu tenho mensagens para paquistaneses. Por favor, eu peço vocês que vocês abrem sua cabeça e coloca na listagem de quando você pensa sobre próxima vez visitar outros países, coloca lá no Brasil e vocês vão se surpreender como que pessoas brasileiras são abertos para receber turistas dos outros países e para entender diferenças das outras culturas que tem diferenças entre brasileiro e entre Paquistão. Aqui só venha notícias através de mídia e não venha sempre coisas positivas sobre Paquistão.
Muitas vezes pessoas daqui confundem Afeganistão com Paquistão. Pessoas falam muito, lá tem... Pessoas perguntam, tem certo tipo de, assim, curiosidade. Pessoas querem saber, lá tem muito guerra, lá tem muito coisas de, assim, terrorismo, pessoas, todo mundo com bomba, todo mundo com armas, ou pessoas, todo mundo bem radical. A gente tem que mostrar o cara do Paquistão para cá, aquela cara que é verdadeiramente cara do Paquistão. Que Paquistão não é um país radical. Paquistão é um país, mesmo como aqui, pessoas brasileiras são acolhedores, povo paquistanês também são acolhedores. E experiência, e eu peço do brasileiro também, por favor, vão para o Paquistão, visita o Paquistão e vocês vão se surpreender também. Qualidades, nossa qualidade da vida lá, e comida, com cultura, com nossa naturalidade que a gente tem lá. E povo, na verdade, a importância é qualquer coisa, que a natureza, qualquer lugar, é bonito, é lindo, natureza. Mas o que faz um país ou um lugar bonito é povo. Então, povo brasileiro são lindo do jeito dele de comportar. É mesmo jeito no Paquistão também. O povo vai muito amigável, você vai descobrir isso. Só é uma coisa, é viver lá, visitar, sentir lá, clima de lá. Outra coisa é só escutar de mídia e olhar o que a mídia quer mostrar para você. Então eu penso que tem que ter mais turismo entre Paquistão e Brasil para conhecer melhor um dos países para outros. Sim, pessoas perguntam sobre o Brasil que lá tem muita liberdade. Sim, aqui tem muita liberdade. Você pode vestir como quiser, você pode falar o que você quiser, você viva como que você quiser aqui no Brasil. Não tem nem restrição, não tem nem pessoas vão perguntar como você está vivendo, o que você está fazendo, tudo. Mas uma coisa muito bonita eu vi aqui é que pessoas sabem seus limites. Tem liberdade, mas essa liberdade com responsabilidade e liberdade com seus limites. Isso também eu acho que é muito coisa bonita. Geralmente, pessoas sabem seus limites e sabem que onde começar limites das outras pessoas, onde começar a liberdade da outra pessoa e onde acaba sua liberdade. Geralmente, pessoas aqui têm consciência disso. Isso eu gosto isso também. Se vocês ainda não se inscreveram nesse canal, por favor, inscreva-se e clique na sino para chegar todos os vídeos desse canal para você. E isso vai ampliar muito o entendimento de vocês sobre outras culturas e sobre isso que existe outros mundos também nesse mundo, além de Brasil, viu? E além de Paquistão também.